Quero compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. E eu falei, né, para a pastora Adriana sobre o que eu queria ministrar, porque é alguma coisa que eu sinto assim, que tem queimado o meu espírito nesse tempo. Acho que diante de tudo que a gente está vivendo, né, eu quero falar sobre coragem, né? Quero falar sobre uma coragem que abençoa. Quero falar sobre isso porque tem sido um desafio da minha vida e eu sinto Deus dizendo que é um tempo da gente ser muito corajosa. Há muita coisa que a gente está enfrentando, há muita coisa que a gente está vivendo e que a gente ainda vai viver nesse tempo. E que precisa que cada uma de nós se levante em nome de Jesus para vencer muitas coisas. Dentro do nosso próprio coração, os desafios que a gente tem, aquilo que está diante de cada uma de nós. Então, eu quero dizer uma coisa a você: você vai precisar de coragem. Quero que você olhe para a mulher do seu lado e diga para ela: você vai precisar de coragem. Você vai precisar de muita coragem nesses dias, né? Você vai precisar demais de coragem, E a gente tem compartilhado, não é isso, Adriana? A gente tem falado juntas, a gente sabe que a gente está vivendo um tempo de muito desafio para a igreja, na parte natural, né? Quando a gente pensa na família, quando a gente pensa nos casamentos, tudo que a gente vê. E a gente sente que Deus quer de nós alguns posicionamentos, Deus quer de nós algumas atitudes. E para exercer essas coisas, a gente vai precisar tomar umas decisões dentro do nosso coração. E ser muito corajosa diante de tudo aquilo que Deus quer. Eu sei que Deus tem algo especial para você. Eu queria convidar você a colocar sua mão no seu coração. Eu sei que você, né, já orou comigo, com a pastora Adriana, mas eu queria pedir: Senhor, nessa tarde, que a tua coragem, Senhor, possa ser ministrada ao nosso espírito, enquanto nós recebemos a palavra, enquanto nós recebemos daquilo que o Senhor tem para nós nesse instante. Eu oro que a coragem do Senhor seja derramada sobre cada uma destas mulheres, Senhor, nas áreas das suas vidas que elas precisam, diante dos desafios que elas estão enfrentando. É o que eu oro, que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero ir com você no Salmo 27. Ô, gente, estou me sentindo em casa. Posso fazer uma coisa? Posso ficar descalço? Eu vi dirigente de louvor descalço. Falei, nossa, que legal. Então tá bom, obrigada. Estou me sentindo melhor. Eu quero ir com você no Salmo 27, né? Porque é o Salmo que está falando sobre coragem. E nesse instante a gente vê o salmista, né, dizendo: Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem eu vou ter medo, né? O Senhor é o meu refúgio, a quem eu vou temer. E daí discorre um monte de coisa, não quero entrar nesses detalhes, mas eu quero ir lá para o finalzinho dele, onde, né, é como se ele tivesse que falar para ele mesmo: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, né? Às vezes a gente tem que fazer isso para a nossa alma, tem que não tem? A gente tem que falar para a gente mesmo: olha, você precisa esperar em Deus. Para de correr de um lado para o outro. Para de ficar ansiosa. Para de pensar no que não é para pensar. Para de ficar tentando controlar tudo. Entrega para Deus. Espera e confia. Amém? Exerce coragem nessa hora, porque é o que você precisa fazer agora, nesse instante. É o que você precisa fazer. E às vezes a gente se pega, né, diante disso, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo. Eu estou no ministério 35 anos, e 35 anos de casada, logo a gente entrou no ministério, né? 2 anos depois. Meu filho mais novo tem 28, acabou de fazer 28, e a gente está lá em Londrina, mais ou menos a idade dele, né? O tempo dele. E agora eu já estou na fase dos netos, né? Tenho 5 netinhos. Agora está vindo a sessão das meninas, está vindo mais 3 meninas esse ano, né? Todo mundo casado, todo mundo no ministério junto. E agora eu começo a pensar como vó, né? Eu vou pensando nos desafios que os meus netos estão enfrentando. É ou não é verdade? Eu fico pensando com o que eles vão se deparar nesse tempo, com aquilo que eles estão vivendo agora, com aquilo que eles estão, né, para enfrentar nas escolas, nas universidades, na vida, nos relacionamentos, em como estão as coisas. E eu sei que eu preciso parar muitas vezes e declarar que a coragem do Senhor vai estar sobre eles e que eles serão vencedores. Porque o que eu sinto nesse tempo que ficou como resultado dessa pandemia nas nossas vidas,
é que é como se o diabo tivesse vindo para derramar sobre as mulheres, sobre nós, um espírito de medo. E você fosse se tornar uma pessoa ansiosa. Então, de repente, alguém ficou doente. Ai, meu Deus, será que é Covid de novo? Ai, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Ai, será que vai acontecer tal coisa? Ih, meu Deus, será que aquela guerra lá vai... E agora? E aquele outro? E aquele outro que está acontecendo? E a gente começa a ficar numa paranoia, num negócio assim meio... O que você pensa diante das notícias, das coisas que você está vendo? Esse ano de eleição, onde você começa a falar: Deus amado, misericórdia, livra-nos, Senhor, do mal. Do homem mau. Do homem, Do homem mau. Ai, Senhor. E aí? O que você sente? Então eu quero compartilhar sobre uma mulher de Deus que precisou de muita coragem. É a história, de Jael. Uma mulher que viveu, uns dias difíceis e que precisou exercer muita coragem. E por isso o título, dessa mensagem é A Coragem que Abençoa, porque a coragem de Jael foi uma coragem que abençoou toda a linhagem dela, e não só a linhagem dela, mas a história de Israel. Bom, só para colocar você no contexto, eu deixei alguns pontos aqui sobre o que ela estava, os dias que ela vivia, que eram os dias de Juízes, Então, nos dias de Juízes, você sabe que cada um fazia o que bem entendia, então as coisas iam bem, as coisas iam mal, às vezes eles estavam nos caminhos do Senhor, e às vezes não, e quando não estavam, vinha um povo oprimindo eles, e Deus levantava um juiz e os libertava, e daqui a pouco vinha, novamente uma outra opressão. Então a gente tem uma série de juízes levantados naquele tempo, e aí a gente tem a história bem famosa, que é a história de Débora, aquela juíza, aquela mulher de Deus, poderosa no Senhor, uma profetisa, que ministrava debaixo da unção do seu marido, debaixo do nome dele. Eu acho tão lindo, dizer com quem ela era casada. E ela foi uma mulher muito incrível, uma mulher tremenda, Eu já preguei sobre ela, eu tenho certeza que você conhece a história sobre ela. Mas no tempo que Débora julgava a nação, que ela estava debaixo, de uma tamareira, ministrando, veio uma palavra de Deus ao coração dela, sobre uma vitória, diante da opressão de um rei, que é o rei, Jabim, um rei muito poderoso, que tinha muitos carros de ferro, coisa que não existia em Israel, que estava oprimindo o povo, e ele tinha um comandante chamado Cícera. E então vem uma palavra ao coração de Débora, que Deus iria dar vitória a eles. E o que Débora faz? Débora convoca o exército, E você sabe a história, Débora chama Baraque para vir, para estar com ela. E aí, a gente tem essa história ali em Juízes capítulo 4, quero abrir com você, abre a sua Bíblia ali, Juízes, ou você pode acompanhar nos slides aqui, Juízes capítulo 4, e a gente tem esse contexto aqui, para colocar um pouquinho mais da história para você, Então, um certo dia, ela manda chamar Baraque, que é filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe diz: O Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. E eu farei Cícera, o comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon, e ali eu os entregarei em suas mãos. Então essa foi uma batalha bem diferente, Porque olha a sequência da história. Baraque diz a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Ele diz: eu não quero ir, só vou se você for. E Débora responde a ele: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra dessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E talvez, se a gente não soubesse o resto da história, a gente poderia pensar: foi na mão de Débora, Ela estava com ele, afinal ela foi para a guerra, ela desceu para a guerra com ele, o que não era nada comum naqueles dias, uma mulher acompanhar os homens no meio da guerra. E ela foi com ele para a guerra. É muito interessante, é muito lindo continuar aqui a história. Vamos lá para continuar no 16b aí, no capítulo 4, E aí, houve a grande batalha, nenhum deles escapou. E enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, a esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, o rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: venha para minha tenda, Senhor, entre, não tenha medo. E ele entrou na tenda de Jael, e ela o cobriu com uma manta. E ele disse: por favor, dê-me um pouco d'água, estou com sede. E ela lhe deu leite numa vasilha de couro e o cobriu novamente. E Cícera disse a ela: fique à porta da tenda, se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não há.
Mas quando Cícera estava exausto e dormia de um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca da tenda na mão e atravessou o crânio dele com essa estaca. E ele ficou, né, com a cabeça presa no chão. E foi assim que Cícera morreu. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? A gente sabe que as histórias do Antigo Testamento são uma sombra do Novo, amém? Então, existe, né? Deus não está pedindo para você guerrear dessa forma hoje, mas a verdade é que nós estamos numa guerra, né? Uma guerra espiritual, uma guerra, né, por um domínio espiritual. E essa mulher, né, ela representa alguma coisa. A gente já vai falar sobre isso, né? Quando Baraque passou por lá, à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Uau! Né? Uma história meio violenta, né, pastora? Uma história meio forte, né? É uma história meio, né, macabra coisa. A mulher pega o cara, né, e pega uma estaca, enfica na cabeça dele e mata ele. Mas é uma história muito preciosa, porque é uma história que revela uma guerra. Uma guerra entre duas nações e uma pessoa de fora ali que estava assistindo, participando daquele momento tão importante, né, para Israel. Então, quero voltar a lembrar com você, né? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. É isso o que a gente aprende com o pastor Luciano, não é isso, gente? Quem já ouviu ele falar essa frase aí, né? O Antigo Testamento é a sombra, ele aponta, ele mostra, ele vai levar você para este lugar, né? Vai esclarecer, vai estar oculto ali o Novo Testamento. E é isso que a gente percebe. Então, a gente não tem um inimigo natural hoje, a gente tem um inimigo espiritual. Não é assim que a gente canta? É assim que eu venço as minhas guerras? Na adoração, no louvor, na presença de Deus, na batalha, na minha oração. É assim que eu venço as guerras. Então a minha guerra não é contra carne ou sangue. Não é por pessoas, não é aquilo que eu estou vendo no natural, mas é aquilo que eu estou discernindo no meu espírito. É aquilo que eu estou percebendo além dos meus olhos naturais. É aquilo que eu estou vendo no mundo espiritual com meus olhos espirituais. Então a gente está diante de uma guerra. E Deus está nos chamando para ser vitoriosos. Essa é uma batalha, né? A gente precisa vencer batalha por batalha. Então eu queria que você pensasse comigo hoje nessa tarde. Qual é o maior desafio que você está vivendo nesses dias? Pensa comigo um pouquinho. Qual é o maior desafio? Qual é a maior batalha que você está enfrentando? É pelo seu casamento? É sobre algum filho? É sobre a sua saúde? É sobre o seu trabalho? É sobre algum relacionamento específico? É sobre alguma situação que você está vivendo? Quais são as suas lutas? Quais são as suas batalhas? Contra o que você tem guerreado? O que Deus te chamou a guerrear? Você precisa se aperceber que existe essa guerra. Às vezes a gente não se apercebe, né? A gente vai levando a vida, vai achando que está tudo tão bem, né? E quanto melhor está, mais confortável está, mais perigoso é. Porque a gente tem a tendência de se esfriar, a gente tem a tendência de se acomodar, a gente tem a tendência de achar que está tudo muito bom, mas fique esperta, porque existe algo acontecendo ao seu redor, existe algo sobrenatural acontecendo. Eu venho de uma família espírita, né? E eu cresci dentro do espiritismo com a minha mãe, né? Recebendo, né, demônio, minha mãe sendo cavalo, né, como eles dizem dentro do espiritismo, minha mãe recebendo entidades, via minha mãe abençoar com outra voz, né? Então eu cresci sabendo que existia um mundo espiritual. Eu cresci sabendo que existia alguma coisa muito além daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente olha aqui, que existe algo a mais do que a gente está percebendo. Só que por causa disso, eu cresci debaixo de uma opressão de muito medo, porque essa é a estratégia do diabo dentro do espiritismo. A estratégia de fazer você, manipular você, porque se você sair, você vai ser morta, né? Se você deixar, você vai ser perturbado, se você parar com isso, você, e enfim, a estratégia do diabo dentro dessa linha aí é muito trabalhar com o medo. Tanto que eu tinha alguns medos muito terríveis, vivi uma batalha com o medo, muito grande.
a gente casou, né? Daí a gente morava num sobrado, aqui em Curitiba, morei aqui, né? Lá no Boqueirão, e eu tinha medo de descer às vezes as escadas, porque eu tinha a sensação que tinha alguma coisa lá embaixo. Ridículo, né, gente? 20 e tantos anos, casada, né? Com medo de descer a escada. Eu tinha que orar para descer a escada, né? A gente sofreu um acidente logo no recém-casado, meu marido quase perdeu a mão, né? E foi bem difícil para mim, mas depois daquilo, eu não conseguia, eu estava dentro do carro, ia fazer uma curva, eu gritava. Ai, meu Deus! Ai, aquilo! Ai, Davi, cuidado! Olha isso, olha aquilo! E eu fiquei com isso, foi uma coisa terrível na minha vida. Tá, você pode dizer, né, é um estresse pós-traumático, é verdade. Mas eu sei que no meu caso estava carregado de um espírito de medo. Porque essa era a porta onde o diabo atuava muitas vezes na minha vida. Eu entendia que existia uma guerra, eu entendia que existia algo pelo qual eu precisava lutar, existia coisas que eu precisava vencer, mas eu sentia forte essa opressão do medo vindo sobre a minha vida. E eu tive muitas vezes que pedir para o meu marido estender as mãos sobre a minha cabeça e orar por mim. Eu tive muitas vezes que ir para a presença de Deus e entregar, confessar e tomar fé naquele lugar. Receber de Deus coragem para vencer. Daí quando isso, né, voltando à história lá da batida de carro, né? Quando eu fui tirar a carteira, foi difícil, hein? Foi um parto, hein? Não sei quem se identifica comigo. Eu dirijo por providência divina, por necessidade e pela fé, irmãs. Fui tirar a carteira, na primeira eu não passei. Não passei, né? Estava nervosa, morrendo de medo. A segunda, eu fui no dia da intercessão, botei todas as irmãs para orar por mim. E eu estou lá dentro do carro para começar a fazer o teste. A dona Lígia liga. E aí, minha filha? Dona Lígia é minha sogra. E aí, minha filha, estamos aqui orando, já foi? Não, dona Lígia, ainda estou aqui ainda. Mas mesmo depois disso, quantas batalhas para vencer, né? Para romper. Eu não sei, eu estou falando aqui do meu coração, estou abrindo a minha vida, mas e a sua vida? E a sua história? Qual é a sua história? O que aconteceu com você? Quais são as áreas que você luta? Que você batalha? Talvez com você não seja um medo, mas talvez seja uma ira. Talvez o teu desafio seja, né, vencer na paciência algumas coisas na vida. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que você vive uma batalha. Porque cada uma de nós vive uma batalha. Então o importante, o que eu quero dizer a você, é discernir a sua guerra. Discernir em que guerra você está. Pelo que você luta. Pelo que você foi chamada a lutar. Vamos trazer aqui para a igreja. O ministério que você serve, aquilo que você faz, essa é a guerra que você precisa pelejar. As vidas que Deus confiou a você, você precisa guerrear por elas. O chamado que Deus deu à sua vida, você precisa guerrear por ele. Para que ele se cumpra. Para que você não caia num desvio, não seja, né, levada por algum caminho que não é o que Deus escreveu para você. E cada vez mais eu entendo isso. Sabe como eu entendo isso? Com a oração do Pai Nosso. Se Jesus disse assim, Jesus nos ensinou a orar assim, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, é porque isso pode acontecer. É porque é uma guerra para que você não entre naquilo que Deus tem para você. Para que você não vença, daí você vai entrar, vai passar por uma tentação que é para ser uma prova de vitória na sua vida e você vai cair. Entende? Então você precisa orar para você não cair. Você precisa orar para você vencer. Para que você para que o mal não vença. Então estou falando sobre guerra, estou falando sobre esse contexto que a gente tem, né, aqui nessa história. Nesse contexto todo, a gente vê que Deus está nos chamando para esse lugar de guerra. Mas vamos definir coragem. Queria definir com você coragem. Né? A gente já ouviu essa frase? Coragem não é ausência do medo. É uma frase bem conhecida, né? E várias pessoas terminaram ela de alguma forma, né? Coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de agir apesar dele.
Coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento do medo. Alguns coaches falam essas coisas, né? Coragem não é a ausência do medo, mas é a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Tá comigo? Estou construindo aqui ainda uma base para aquilo que a gente vai falar, né? E aí, eu preciso entender bem o que é essa coragem. Como eu alcanço essa coragem. Como eu enfrento com essa coragem o que Deus tem para mim. Mas eu quero deixar com você um segredo do que realmente é coragem. Coragem é ser como uma leoa. Olha o que diz Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. À toa ele está fugindo. Mas os justos são corajosos como um leão. Eu queria que você olhasse para a mulher do seu lado e você dissesse para ela: você é corajosa como uma leoa. Você é corajosa como uma leoa. Oh, glória a Deus. Olha para ela e faz... dá uma rosnada aí para ela aí, faz favor, né? Para botar medo, né? Não dá uma risadinha, não. Bota uma coisa para valer, né? Tem que trazer essa coisa forte aí, né? Se você é uma leoa, você sabe o que é uma leoa. Você está ali para proteger, você está ali para guerrear, você está ali para guardar, né, sua casa, você está ali para trazer suprimento, você está ali, com toda a garra, com toda a força do seu coração. Você está ali para cumprir o que Deus disse para você cumprir, com toda a intensidade. Amém? Eu creio que Deus, quando faz um paralelo entre Jesus, com Jesus como o leão da tribo de Judá, é pela coragem, é pela força, é pelo domínio que um leão exerce. Isso não é só do leão, é da leoa. É das mulheres de Deus, é o que Deus tem para você. Ousadia no seu espírito, coragem para enfrentar o que você precisa enfrentar, força para vencer. E não é uma força natural, é como Zacarias nos diz, não é pelo meu espírito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém? Zacarias 4:6 nos diz isso. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que eu vou vencer. É pela graça dele, é pela coragem que vai vir dele. Por aquilo que vem dele não é meu, não é natural, não está em mim, não nasceu em mim. Eu não tenho isso. E se eu tenho, não é suficiente para aquilo que eu vou viver. Se é parte da minha característica, do meu temperamento, nunca vai ser o suficiente para aquilo que eu vou viver. Porque precisa ser o que vem de Deus na minha vida. Precisa ser uma porção do Espírito Santo na minha vida. Então eu queria deixar, na verdade, com você uma definição de coragem mais completa. Uma definição que Deus colocou no meu coração. Coragem é a consequência da nossa confiança em Deus, que vence o medo. O medo que está no nosso interior. E Deus conhece esses medos, Deus conhece o nosso coração. Isso eu tenho uma coragem de quem confia naquele que é o supridor, aquele que vai derramar essa coragem. Eu conheço o meu próprio coração, mas eu conheço Ele. E por isso eu tenho coragem, Aleluia. E do temor do Senhor no nosso coração, porque nós o tememos mais do que aos homens. Então, a coragem me leva a obedecer. E quando eu digo obedecer, é porque eu penso assim, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É difícil enfrentar pessoas. É difícil enfrentar pessoas que muitas vezes nos hostilizam, fazem gracinha com a nossa fé, ou mesmo nos confrontam. Mas acontece que a coragem me leva a agir porque eu temo mais a Deus do que aos homens que estão na minha frente. E cada vez mais você e eu vamos ser questionadas sobre a nossa fé. Vamos ser questionadas sobre a forma como nós somos como família. A forma como nós vivemos. As escolhas que nós temos. Você e eu vamos ser questionadas. E eu quero dizer uma coisa, você vai ter que ser corajosa para se posicionar. Você vai ter que se definir. Você vai ter que agir. Porque você teme mais ao Senhor do que aos homens. Você está preparada para isso? Você está preparada para os dias que a gente está vivendo? Para aquilo que vai acontecer nesse tempo?
É preciso crescer em confiança no Senhor. É preciso conhecer a Deus. Porque quando a corda esticar, ela precisa estar firmada no seu coração a verdade. Escolher a morte, a escolher mentira. Escolher o testemunho, a escolher os demais, as demais atitudes do mundo. Então, olha que interessante, 1 Crônicas diz, olha só, olha lá, põe ele para mim. 1 Crônicas 12, versículo 8, nos mostra os homens de Davi, esses homens gaditas que passaram para o lado de Davi. Eles estavam numa fortaleza no deserto, eram homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha. E o rosto deles era como de leões. O rosto deles era como de leões. Eu queria que você pudesse imaginar que Deus quer mudar a feição do seu rosto. Deus quer colocar em você uma expressão de uma leoa. Uma leoa não é passiva, uma leoa não é intimidada, uma leoa é confiante em Deus. Então Deus quer mudar a tua face. Quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma notícia, quando você se depara com uma coisa que chega diante de você, qual é a sua primeira reação? O que você vai fazer? Esses dias nós estamos junto com uma pastora, uma das nossas pastoras, de uma cidade ali do lado, passando por um câncer de mama, enfrentando uma batalha bem grande, Quimioterapia, você sabe todo o processo, toda a história. E aí a gente recebe a notícia de que tinha umas manchas também no pulmão. E a gente sabe o que significa isso. Quando a gente escuta aquela notícia, eu comecei a orar, comecei a repreender aquilo. Falei, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a gente não se assusta com as más notícias. Seus filhos não se assustam com as más notícias. Pai, em nome de Jesus, a gente começou a orar. Nós nos reunimos, começamos a clamar, começamos a orar, colocar aquilo diante de Deus. E o resultado foi que o médico chamou e disse assim, então, olha só, a gente pôde comparar um outro exame que você tinha, há 2 anos atrás, isso aqui é resultado da Covid que você teve. Não é câncer no seu pulmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas o que você faz quando você recebe uma notícia como essa? Qual é a sua primeira reação quando você ouve uma coisa como essa? O que você faz? Você corre lá para o Google e começa, meu pai, agora está ralado, O que diz aqui? Nossa, que diz aqui, que diz assim, que diz assado. É isso que você faz? Ou você cata o telefone e começa, você não sabe o que aconteceu. E derrama toda a sua ansiedade na cabeça de outra pessoa. O que você faz? Ou você corre para a presença de Deus para orar. Ou você corre para o Altíssimo, para a sua fortaleza. Ou você corre para Deus e diz para Deus, Deus, misericórdia. Misericórdia, o que a gente vai fazer? Como a gente vai agir diante disso? O que o Senhor vai fazer? É para esse lugar. Quem confia, vai para esse lugar. Porque esse lugar vai trazer coragem sobre a sua vida. Esse lugar vai trazer graça, vai trazer sabedoria, vai trazer aquilo que você precisa para viver. Mas eu quero voltar para a história de Jael, Vamos voltar lá, estou fazendo um pano de fundo aqui. A história de Jael nos mostra uma mulher com um nome muito lindo. E o significado desse nome é cabra montanhesa, cabra selvagem. Sabe por quê esse nome para ela? Vamos entender, a gente tem que entender de geografia de Israel, A gente tem que entender que as cabras montanhesas de Israel, elas são muito corajosas. Elas vivem naqueles penhascos e elas comem naqueles altos lugares. E elas estão andando, gente, quando elas estão andando, aqui o pezinho delas faz assim, puf, cai aqueles monte de pedrinha para baixo. Está entendendo o que eu estou dizendo? É um deslize e ela está lá embaixo. Tá? Então o nome dela para mim aponta, eu até coloquei aqui, tem duas versões, é uma alusão a leite, a forma de coalhada, que é uma coisa que ela deu lá para o comandante, mas também é uma metáfora sobre a sua coragem, que não é dominada, que não pode ser domada pela situação que ela vivia, pelo lugar que ela estava. A tribo que ela fazia parte descendia
de Jetro. E eles eram aliados, a família em princípio era aliada de Israel. Só que naquele tempo o marido dela escolheu ficar neutro, não ser nem de um lado nem de outro. Tá? Então ela tem uma ascendência de alguém que conhecia o Deus de Israel, que conhecia, que tinha o temor de Deus. E a gente vai ver algumas coisas bem interessantes a respeito da vida de Jael, que Deus quer ministrar a nossa vida. Quero continuar com você. Quero falar um pouquinho sobre as atitudes dela. Então, veja a estratégia dessa mulher. Ela recebe bem aquele homem. Ela convida para entrar, ela cuida dele, ela serve. Ele pediu água, ela deu uma coisa melhor do que água, mais preciosa naqueles dias do que a água. Ela deu leite, ela deu uma coalhada, ela deu alguma coisa para cuidar dele. Veja que interessante. Sabe, Deus quer te dar estratégias aonde você vive. Deus quer que você seja uma guerreira onde você está. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus chamou para lutar lá os pastores, os que estão na igreja, na frente. Deus chamou, talvez, meu líder para lutar. Esse é que vai pelejar, esse que vai orar. Não, você não está entendendo. Ela era uma dona de casa. Uma mulher comum. Uma mulher como qualquer outra. Quero dizer uma coisa a você, Deus vai te dar estratégias aonde você estiver. As suas guerras são suas, só suas. Em primeiro lugar, são suas. Não só suas no sentido de que você vai viver sozinhas, mas são suas porque Deus quer dar a você estratégias para onde você está. O que faz diferença na sua vida, o que vai fazer diferença na vida das pessoas ao seu redor, é você estar ali. Um pastor não está na escola onde você está. Um pastor não está no trabalho onde você está. Uma pastora não pode tocar as pessoas que estão ao seu redor. Só você pode tocar. Só Deus quer usar você, porque você é essa mulher que Deus plantou naquele lugar para aquela hora exata, para aquela necessidade. Quem está ao seu redor? Que você tem guerreado, que você tem pelejado? E quais são as estratégias que Deus está colocando na sua mão? Aí a gente continua vendo aqui, essa fidelidade que ela teve foi ao Senhor. Mais do que ao seu próprio marido. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia, ela conhecia Deus. E às vezes, a gente cria pequenos ídolos na nossa vida. Coisas que sem a gente perceber, a gente está amando mais do que ao próprio Deus. Às vezes é um filho que tardou a chegar, que é muito esperado. Às vezes é um trabalho que a gente valorizou, que a gente lutou muito para ter. Às vezes é um relacionamento, alguma coisa que a gente deseja demais, queria demais, alcançou, e aquilo acaba tomando um lugar mais importante do que o Deus na nossa vida. Mas para você guerrear, você não pode permitir que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Porque quando Deus te pedir, você precisa ser rápida para entregar. Rápida para oferecer aos pés do Senhor. E a sua arma é aquilo que você tiver nas suas mãos. Ali tão perto. É a arma mais preciosa, que é a palavra de Deus. É a arma mais poderosa. Ali o que ela tinha de mais simples perto dela era uma estaca. E ela pegou a estaca, ela usou a estaca, algo comum. Então não precisa ser uma Bíblia de estudo. Ai, Deus só fala comigo quando eu leio a Bíblia da mulher. Deus só fala comigo quando eu leio essa versão, a versão corrigida, aquela de 1800. Não, que isso, gente? Temos que parar com isso. Nós temos que amar a palavra de Deus. Ser livre dessas coisas. Ai, eu não consigo ler dentro do celular. Ai, não consigo. Por favor, querida, preze pela palavra de Deus. Quebre os paradigmas. Ame a palavra de Deus. E sabe que a palavra de Deus é comparada a um martelo? A um martelo. Sabe que ela é comparada a um martelo? E essa mulher tinha um martelo na mão dela. Ela pegou uma estaca, ela pegou um martelo para dar na cabeça do inimigo. E olha só, eu quero por fim fechar essa parte aqui. O foco dela foi a cabeça dele.
Ela não foi tacar no estômago, ela não foi tacar na perna, ela não foi... Sabe por que ela foi na cabeça? Porque a cabeça é um lugar de autoridade. A cabeça é um lugar de domínio. E quando você vai lutar com os seus inimigos, você precisa saber onde você vai atingir. Você precisa mirar no lugar certo. Você não pode perder, né? Perder sua munição. Você não pode guerrear por coisas que não são importantes. Lutar por coisas que não valem a pena. É importante que você saiba manejar a palavra e saber aonde você acerta. E essa é uma profecia que Jesus já deixou lá, né? A gente vê isso em Gênesis, né? A mulher vai pisar a cabeça, aliás, né? O filho vai pisar a cabeça da serpente, mas a mulher tem uma autoridade ali deixada por Deus para exercer aquilo que Deus chamou ela para exercer. E eu e você precisamos entender qual é o nosso lugar nesse tempo que a gente vive. Não é qualquer lugar. É um lugar de chamado de Deus para cumprir algo. Não é um viver passivo nos dias que nós estamos. É um viver no lugar de guerra. Sabe, queridas, eu acho que um dos testemunhos dessa pandemia é a mornidão. E a mornidão faz a gente achar que tudo que aconteceu, aconteceu. E aí agora a gente vai, né, estamos voltando. E aí devagar a gente vai voltando. Não, querida. Não é tempo de mornidão. É tempo de se posicionar. É tempo de guerrear. É tempo de ir para as batalhas. De conhecer as estratégias. De entender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, eu quero dizer uma coisa a você. Você conhece a palavra? Você conhece a palavra? Se a você fosse negado a leitura da Bíblia, o que aconteceria? Que versículos da Bíblia você lembraria? Está entendendo o que eu estou te perguntando? Se você não pudesse mais ler a Bíblia, o que você diria? Ai, pastor, eu só vou saber o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse eu sei. É isso que você sabe? Se é só isso que você sabe, é muito pouco. A palavra precisa estar impregnada no seu espírito e no seu coração. Porque esse é o tempo em que você vai ser questionada. Você está no meio de uma guerra e você precisa ter a palavra no seu espírito afiada no seu coração. O que você vai responder quando te questionarem? A palavra diz que você não pode perder oportunidades. Como você vai falar? O que você vai falar? E eu sei que essa casa tem abundância da palavra. Eu sei que você tem disponível a você muitas possibilidades de crescer na palavra. E está aqui disponível e às vezes está tão disponível e a gente não se importa. A gente não valoriza. A gente não liga. Mas se a gente estivesse na Coreia, onde você tem que pegar um pedacinho da Bíblia, rasgar e decorar aquele pedaço, e depois ir passar para o outro decorar, e você recebe a outra parte. Você já pensou, você não sabe direito nem o fim da história, das coisas? Porque se você recebe só um pedaço da história. Entende o que eu quero dizer? Você e eu precisamos estar preparadas para aquilo que vamos viver nesses dias. Eu não sou profeta do caos, desculpa, não sou, né? Não estou aqui, não vim aqui para dizer para você, né, que a gente vai entrar numa grande perseguição, muito embora eu acredite que a gente vai entrar numa grande perseguição. Porque eu sei que é a maneira como Deus vai purificar a sua igreja, como Deus vai preparar a igreja para a sua vinda. Eu só sei disso, mas não estou aqui para dizer que vai começar semana que vem, e nem que vai ser agora, eu não estou aqui para botar medo em você. O que eu estou aqui para dizer para você é que você precisa ser corajosa. Que você precisa se levantar, que você precisa ser uma Jael, que você precisa ser como uma leoa, que você precisa saber o que Deus te chamou a fazer. Eu quero dizer que se você fizer isso, você vai entrar num lugar de honra. Você vai receber honra da parte do Senhor. Às vezes a gente olha pessoas e a gente diz: nossa, eu admiro essa pessoa, porque olha quanta honra está sobre a vida dela. Mas eu preciso me lembrar das escolhas que ela fez, do que ela investiu, das decisões que ela tomou, de como ela viveu para entender a honra que está sobre ela. Entende? Muitas são as batalhas da nossa vida. Como é que eu e você enfrentamos cada uma delas?
eu tenho lá meu sogro e minha sogra, né? Que começaram a igreja. A igreja tem a idade do meu marido, 59 anos. E nós estamos lá servindo, né? Eles iniciaram e nós recebemos a igreja depois. Mas é admirável, né? Como eles construíram, como eles serviram, como eles se doaram. Né? Algumas aqui conhecem, sabem bem o que eu estou falando. Mas eu, quando às vezes eu olho para eles, a gente fez um livro com a história deles, eu fico pensando nas batalhas. Dona Lígia teve os meninos do meu marido é gêmeo, né? Davi e Jonatas. E quando eles tinham mais ou menos 5, 6 anos, numa brincadeira, o Jonatas, que não foi culpa do Davi, tá? O Jonatas sozinho estava brincando com arco e flecha. Ele soltou, né? Em vez de soltar a flecha daquele jeito para ela ir para frente, o ferro veio no olho dele. E ele perdeu um olho naquela brincadeira. Né? Eles estavam fazendo visita, servindo a igreja, os dois estavam em casa. E a empregada, a moça que estava junto, catou ele no colo, saiu correndo para a rua. Na hora estava passando uma motoca, né? Que era um irmão da igreja. Subiu, foi para o hospital, mas não teve como recuperar o olho dele. E hoje, ele tem um olho de vidro. Mas eram dias de muita cura, sabe, gente? Meu sogro e minha sogra foram usados para um poder de cura. A igreja começou numa tenda e tinha muitos milagres, mas muitos milagres e muita cura, muitas pessoas curadas. Curadas, literalmente membros crescendo, uma unção de cura. E você vê, no meio disso tudo, aconteceu um acidente como esse. E ele, o Jonatas, era um menino muito temente a Deus. E ele dizia: pai, ora para Deus me curar. Eu creio que Deus pode me curar e restaurar a minha vista. E foi uma batalha de meses. Até que teve que tirar mesmo o olho, porque a infecção estava indo para o outro olho, e ele ia perder o outro olho. Há tantas coisas que às vezes a gente não entende na nossa vida. Não é verdade? Que a gente vive, que sobrevém sobre nós. Nós estamos no mundo, o mundo está no maligno, tem pecado, a gente passa por situações que a gente não tem respostas humanas, naturais. Mas Deus quer produzir algo em nós, naquilo que nós vivemos. Deus quer marcar a nossa história. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Deus quer fazer um processo na nossa vida. E é um processo de amadurecimento, de transformação, de mudança de vida, para poder receber a honra que Ele quer nos dar. Há uma honra que Deus quer derramar sobre a igreja, sobre as mulheres de Deus, que Ele está adornando e preparando para esses dias. E eu vejo a honra sobre a vida de Jael, tão lindamente cantada por Débora, né? Quando Débora, depois no capítulo seguinte, começa a narrar a história, ela canta a história toda. E quando ela vai se referir a Jael, veja o que diz no capítulo 5, né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, entoaram este cântico. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. E daí no versículo 24, especificamente sobre Jael, ela diz: que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam nas tendas. Seja abençoada, seja próspera, seja louvada, seja engrandecida essa mulher. Por quê? Porque essa mulher foi uma guerreira. Porque essa mulher foi corajosa. Essa mulher pelejou por Israel. Deus deu a ela a honra da vitória contra os inimigos. Que coisa mais linda, gente, que coisa mais tremenda, que coisa mais maravilhosa. A gente ama receber honra, a gente gosta disso, né? A gente gosta de receber um elogio, de receber alguma coisa de afirmação, que fale alguma coisa boa que a gente fez, que a gente acertou, né? Que foi bom que a gente fez. Mas o que a gente está fazendo para receber isso da voz do Senhor para nós? Para receber dele essa palavra: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Como está a sua fidelidade para poder ouvir essas palavras do Senhor? Gente, são dias que Deus está chacoalhando a igreja. Deus está purificando a igreja.
Deus está mexendo com a igreja. E Deus quer levantar mulheres preparadas como um exército. Mulheres guerreiras, mulheres que vão entender o seu papel e a forma como guerreiam. Gente, não é por aí sair com bandeiras, né? Pelos direitos ou pelas, alcançar o que você quer na vida. Não, não é esse tipo de guerra. Não é para essa guerra que Deus chamou. A nossa guerra é muito mais importante. A nossa guerra é silenciosa. A nossa guerra é muito mais... É no espírito. É muito mais além do que você está vendo. Prepare-se para isso. Não deixe o diabo te enredar, te iludir. Não deixe o diabo achar, fazer você achar que você está apenas criando uma criança. Não, querida, você está criando um homem de Deus. Você está levantando uma geração. Você está educando um profeta. Você está preparando um guerreiro. Você está levantando uma geração inteira que vai trazer a presença do rei. E se você agir estrategicamente e intencionalmente sobre isso, você será vitoriosa e será honrada. E será louvada pelo Senhor. Sabe que esse cântico aqui a respeito de Jael lembra muito o cântico que Isabel fala a respeito de Ana, aliás, a respeito de Maria, É lindo, é dizer que Maria era bendita, porque nela estava se cumprindo o que Deus queria que se cumprisse, a vinda do Messias. Minha amada, o que Deus está falando sobre você, o que Deus fez na sua vida, que cântico o Senhor quer cantar sobre a sua história. Que cântico o Senhor quer declarar sobre você. O que Ele quer dizer sobre você, sobre a sua história. É muito lindo quando a gente percebe a honra de Deus, sendo dirigida, derramada sobre ela. E aí ela discorre toda a história, Ela diz lá, ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe a coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita e o martelo do trabalhador, golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Sabe, Eva foi enganada pela serpente. Nós não seremos enganadas pelo diabo. Nós veremos o nosso inimigo nos nossos pés. Deus te chamou para isso. Não seja enganada pelas mentiras desse mundo. Não seja enganada pelo espírito desse mundo. Não seja enganada pelas artimanhas de Satanás. Não seja enganada pela sua própria alma. Vença os seus inimigos. Veja os seus inimigos aos seus pés. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou finalizando, mas eu quero colocar com você aqui, olha só. O nosso chamado é para ser cumprido onde nós vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, onde Deus nos colocou. E o Salmo 68, onde Deus fala sobre o grande exército de mulheres que Ele está preparando. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Oh, minha amada, o inimigo pode ser vencido aonde você está. Deus está levantando um exército de mulheres. E esse exército é um exército que leva as boas novas. Essa falange de mulheres é um exército de mulheres que proclamam o que tem de bom, o que Deus fez de bom nas nossas vidas. Quem é Jesus, As boas novas. E nós, mulheres, vamos repartir os despojos dos inimigos. Eles serão nossos. Eu estou concluindo aqui, mas eu quero convidar você a ficar de pé agora. Onde você está? Aonde você está, Deus está levantando você. Eu não sei onde Deus está te levantando. Se Deus está te levantando no meio da sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus relacionamentos. Põe para mim o próximo slide ali, O que a coragem de Deus faz conosco. Olhe para as mulheres do seu lado e diga para ele:
Você vai lendo as frases que estão aí. A coragem de Deus te torna uma guerreira valorosa. Amém? A coragem de Deus te faz perseguir os seus sonhos, os seus desafios, a vontade de Deus para a sua vida. A coragem de Deus te faz corresponder em fé àquilo que Deus tem para você, na força do Espírito Santo, naquilo que Ele preparou para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a levantar suas mãos agora. E agora você vai começar a orar pelas suas guerras, pelas batalhas que você tenha diante de você. Mulher de Deus, olhe para o Senhor agora. Da onde vem a sua força? Da onde vem a sua vitória? Olhe para Ele agora, em nome de Jesus. E agora, diante dos seus desafios, você vai clamar por coragem para vencer aquilo que está diante de você. Deus vai derramar coragem sobre você agora. Algumas nessa tarde Deus vai derramar estratégia para você, porque você tem coragem, mas você está precisando de uma estratégia de Deus. Você está precisando de uma sabedoria de Deus para vencer. Você tem coragem, o Senhor tem derramado coragem sobre você, mas Deus quer te dar uma estratégia nessa hora. Deus vai derramar sobre você uma unção de sabedoria. Vai te dar uma direção agora. O Espírito Santo vai trazer sobre você um versículo, vai te dar uma palavra, vai colocar sobre o seu coração algo que vem dEle, que é uma estratégia do coração dEle para a sua guerra. Em nome de Jesus. Deus está falando com você nessa tarde. Comece a orar. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir aquilo que está no seu espírito nessa hora. Não fica passiva. Não deixa o comodismo. Não fica parada. Não fica sem permitir que o Espírito de Deus te mova nessa hora. Oh Jesus. Há mulheres guerreiras aqui. Você ainda não se vê como essa leoa, mas Deus está dizendo a você: você é uma leoa. Eu te darei vitória sobre os seus medos, diz o Senhor. E você não ficará paralisada diante daquilo que você precisa vencer e romper. O Senhor está dizendo a você nessa tarde: não tenha medo, eu te darei a vitória. Não tenha medo, comigo está a vitória, diz o Senhor. Você precisa de força e de coragem. O Salmo 138 diz: quando eu clamei, o Senhor me respondeu. O Senhor me deu coragem, força e coragem o Senhor me deu. Clame agora, querida. Levanta a sua voz e clama ao Senhor. Diz: eu preciso de coragem, Deus. Eu preciso da tua coragem. Eu preciso de coragem para vencer essa situação que eu estou vivendo, para romper no meio dessa batalha. Eu preciso de coragem para enfrentar aquela pessoa que eu preciso dar uma resposta, que eu preciso ter uma palavra sobre ela, diante dela agora.